Ok, estou aqui, estou nessa. Valeu, Gilson. Gente, já está aqui, daqui a pouquinho a gente vai receber o Evadilson Costa, que ele é professor e também agora ele está até licenciado um pouquinho do cargo, né, que ele estava ocupando no município, e em seguida, e aí ele está dedicando mais especificamente para o mestrado. Já já a gente conversa sobre esse assunto, mas antes eu gostaria só de trazer aqui uma informação, que hoje nós temos a seguinte realidade: muitos municípios eles contratam um serviço de iluminação pública, né? Existe essa perspectiva aí, mas atenção, os municípios a partir de janeiro vai haver uma mudança. Em janeiro as prefeituras devem assumir a manutenção da infraestrutura para fornecer a iluminação pública. Ou seja, a maioria dos municípios do Brasil não estão adaptadas a isso. Isso vai gerar um problemão. Eu já estou visualizando o problema lá na frente. Porque muitos municípios são pequenos e não tem nem empresa que oferta esse tipo de serviço. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, estou recebendo aqui Evadilson Costa. Obrigado, Evadilson. Obrigado. E nós vamos conversar agora sobre um assunto que é sério, né? Que é sobre o meio ambiente, né? E aí nós estamos falando de um assunto que, a princípio, olhando assim de longe, as pessoas acham que é uma coisa simples. Se não está acontecendo comigo, não devo me preocupar. Mas é um assunto sério. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Julimar. Boa tarde, telespectadores da Sinal Verde, né? Todos os caxienses. E nós estamos aqui para contribuir nesse debate, né? E, de certa forma, sensibilizar a população caxiense para um problema que muitas vezes a gente vê pela televisão, acha que está afetando somente aquelas pessoas, né, em determinados lugares, e que, de certa forma, o conjunto, né, como o planeta é um único, né, o nosso planeta Terra, e os ecossistemas, os elementos que compõem são interligados, né, e está afetando aquela comunidade e possivelmente nos afetará, né? Então, é por isso que esse debate é muito importante, né? E deve ser sempre, porque a população sofre as consequências de inúmeros efeitos, principalmente de problemas ambientais, né? E, claro, que cada vez mais a população precisa estar informada e educada, né? Muito bem. O Evadilson, inclusive, você está afastado agora, você está dedicando ao mestrado de desenvolvimento e meio ambiente, vocês na Universidade Federal, é isso? Sim. Inclusive, tive que aconselhar aqui para você estar nesse momento agora, né? Porque os estudos, né, muito intenso, e claro que nós estamos na Federal do Piauí, na universidade, nos preparando, especializando cada vez mais, né, nessa área de desenvolvimento e meio ambiente. E como eu ocupava o cargo do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, né, então é uma área da qual eu atuo, né, já estou com 15 anos atuando nessa área, e claro que a gente tem que contribuir nessa perspectiva do debate para melhorar. Claro. Gostaria de começar lhe perguntando o seguinte: a nossa população, ela é bem informada sobre o meio ambiente? A nossa população, em termos geral, e há uma crescente informação, tanto em função da mídia, né, da tecnologia, da internet, e isso propiciou que houvesse uma expansão das informações, né? O que está, de certa forma, dissociado, aí, afastado, na realidade, colocar isso em prática, né? Porque a população em si, ela já recebeu informações, e até o autor Mauro Guimarães, ele disse que há uma contradição muito grande, na medida em que se conscientiza mais, onde se alerta mais a população, também tem aumentado os danos ao meio ambiente. Né? Então, por isso que é meio complicado. Né? É um contrassenso. Parece algo assim... E aí, às vezes, põe em xeque essa coisa, se realmente a nossa população está sendo conscientizada mesmo. Né? Ou nós estamos só sendo informados. Parece que informação e conscientização são coisas distintas, né? Ou seja, uma coisa é você olhar e realmente, você ficou sabendo.
Mas como transformar isso numa prática? São distintas, né, a informação e a educação. Contudo, a gente só consegue educar a partir da informação. Ninguém se educa sem saber. Né? Então, é preciso a gente conhecer para nos prevenir. E é aquela coisa, né? Por exemplo, se eu não sei que eu estou doente, como é que eu vou me cuidar? Me cuidar. Né? Exato. Então, é preciso, para obter a educação, é preciso ter informação. E aí é isso que a gente tem visto, né? Vários alertas. Só que é aquela coisa, tem muita gente diz assim, olha, você está precisando ir ao médico. Aí a pessoa disse assim, não, mas eu não estou sentindo nada. Muitas vezes, algumas doenças, elas são silenciosas. E aí, quando você vai perceber, você está sem jeito. E é o que está acontecendo. As informações são dadas, os alertas, né? Toda a comunidade científica está chamando a atenção, mas parece que a gente não está dando ouvido. Você acha que o planeta está começando a dar essas respostas agora, principalmente no cenário brasileiro? Com certeza, e é crescente, né? As respostas do nosso planeta, a inúmeras ações... Porque o Nordeste já vem enfrentando isso há algum tempo, né? Exatamente. Então, assim, o Nordeste brasileiro tem as suas peculiaridades, alguns problemas ambientais específicos, né? Principalmente em consequência da questão do clima, né? Que é o clima posicionamento, né? O Nordeste está próximo da linha do Equador, e isso aí, a incidência do sol, ela propicia esse contexto de seca, ou seja, que não é um problema do ponto de vista... Acontece que assim, as pessoas querem morar lá, simplesmente. Você podia... Né? Porque assim, o homem ele tem a capacidade de adaptação, né? Seja no extremo calor, né, como também frio demais. Então, lá ou aqui, né, ele tem essa capacidade de se adaptar a essas regiões. Agora, tem algumas consequências que afetam, né, diretamente ao meio ambiente, e isso alguns cientistas têm mostrado que algumas dessas ações, desses problemas são efeitos do comportamento humano, né, questão antrópica, né, e isso prejudica todo um equilíbrio ecológico. O que a gente pode citar que hoje está afetando ainda mais, ou seja, a agricultura, da forma agropecuária, do jeito que está se expandindo? Vamos pegar uma situação macro, porque quando se derruba matas, se derruba hectares e mais hectares, né, de matas para poder transformar, às vezes, em grãos, né? Esse assunto ele é bastante complexo, né? Contudo, a gente pode destacar que a questão do mercado, né, do agronegócio especificamente, isso tem alterado todo um ecossistema, né, porque o plantio, a monocultura, ele precisa de uma vasta extensão, né, que é a atividade planteira. E você dizima uma biodiversidade. Exatamente. Aí, para isso, você vai fazer o desmatamento, a derrubada, né, de árvore, de inúmeras espécies. Aí vai colocar em xeque algumas espécies de vegetação que eram nativas, passa agora a deixar de existir, outras espécies de seres vivos vão desaparecer. Então, você altera todo um ecossistema. Claro que isso para questão do desenvolvimento econômico, né? Porque aí a gente vai ter... Tem a segurança alimentar. Tem a segurança alimentar em função do crescente número da população. Né? A população precisa se alimentar. E aí o agronegócio, atendendo a esse mercado, a lógica do mercado, ele vai plantar cada vez mais. Né? E isso, além da derrubada, do desmatamento, vai provocar a própria contaminação do solo, que muitas vezes utiliza inseticidas, né, para ter uma maior produtividade. Né? Então, são inúmeras consequências de uma simples atividade. Né, vamos dizer. Na sua percepção, você acredita que o modelo econômico adotado, que é da sociedade capitalista, né, a gente precisa consumir, vender o tempo todo, e todo dia se cobra, inclusive, a agenda política do Brasil. A mídia não falou noutra coisa que foi agora na escolha do ministro da Fazenda. Que tipo de política ele ia adotar para que o desenvolvimento econômico ocorresse? Ou seja, para crescer ainda mais, ou seja, não vai desmatar mais? Claro que o modelo econômico capitalista, né,
provoca e está provocando a toda essa exploração da natureza, né? E claro que há uma necessidade imperiosa de mudança, né, desse modelo, da qual toda a academia propõe o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, né, que, de certa forma, é uma nova postura, uma nova visão de como promover um desenvolvimento sem dizimar a natureza, né, sem prejudicar todo esse equilíbrio. Contudo, aí você tocou uma questão política, né, porque é político. E o que a gente não pôde perceber, por exemplo, nessa campanha presidencial, foi o debate em torno do meio ambiente. Ele não aconteceu. Não aconteceu. A própria Marina Silva, que era uma defensora do ambiente, ela ficou na defensiva. Por quê? Porque tem que atender, ela estava atendendo a lógica do mercado, exato. Os acordos políticos calaram a Marina. Exatamente. Nessa eleição. E isso a gente não viu nos debates, né? Um pouco falou sobre a questão do problema de São Paulo, que foi a questão da crise da água. Inclusive, põe aí na tela uma imagem que eu vi hoje. Nossa, isso aí, gente, é um afluente do rio Tietê. Veja o que acontece. Essa imagem, eu coloco essa outra imagem, a imagem de hoje, estava assim. Então, essa lama aí, esse conteúdo preto aí, enfim, que toma a água do rio, provocou isso que você vai ver agora. Põe aí. A mortandade de peixes. Olha como está esse rio hoje em São Paulo. O que está acontecendo com o ser humano? Aí disseram que isso aí é um fenômeno natural. Onde é que isso é natural? Não, isso, claro que por trás de tudo isso tem toda uma ação de poluição, né, para que pudesse fazer com que inúmeros peixes morressem, né? Então, tem uma certa contaminação. Alguns produtos químicos carregados, porque foram consequência da chuva, né? A chuva, ela transportou, ela carregou inúmeros poluentes para o leito do rio, o que diminuiu a quantidade de oxigênio, né, que é propício à vida dos peixes, e, claro, houve uma mortandade maciça, né? Isso aí é um fenômeno provocado, né? Não é natural uma coisa dessa. Porque a natureza, por si só, ela é perfeita, ela faz a coisa acontecer. Mas a gente, porque quem foi que jogou... Para que a chuva trouxesse para esse riacho aí, ou para esse rio, o lixo, todo o lixo e toda essa poluição aí, alguma coisa a gente fez para que isso ocorresse, né? Aí a facilidade de produtos, né, químicos que estavam talvez sem nenhuma proteção com a chuva, claro, carregou boa parte desses produtos químicos, matando inúmeros peixes, o que nos leva também, por exemplo, trazendo isso para nós aqui em Caxias, que os fenômenos acontecem distante da gente, mas a gente tem que trazer também para cá para poder prevenir, né? Embora a gente observe que tem muitos peixes mortos, significa dizer que o rio ele era bastante povoado, né? Povoado que, por exemplo, aqui no rio Itapecuru, que é nosso bem próximo, antigamente se pescava muito, né? Hoje você quase não vê. Você não toma banho no rio. Se for pescar lá, você vai passar o dia inteiro. Tem coragem de tomar banho no rio Itapecuru hoje? Eu não tenho. Então, é uma necessidade da gente também ficar um pouco preocupado. Eu lembro que na Universidade Estadual do Maranhão tem um projeto, né, que trabalha justamente com essa questão de peixes, né, que eles vão identificar qual o peixe natural, né, do rio Itapecuru, né, e que há uma diminuição de inúmeras espécies de peixes no nosso rio, né, consequentemente está deixando de alimentar o nosso maranhense. E a culpa não são dos governos, é de todos nós. Nós não podemos delegar essa responsabilidade somente aos governos. O governo ele tem a sua atribuição. Inclusive, a secretaria ela deve fazer essa fiscalização e punir, simplesmente. Olha, infelizmente, às vezes